história que parecia um conto de fadas se tornou um dos casos criminais mais tristes e impactantes. Lacey Patterson, uma jovem cheia de vida e prestes a se tornar mãe, desapareceu na véspera de Natal de 2002. E o que começou como uma busca desesperada, logo se tornou um mistério sombrio. E todas as pistas apontavam para um suspeito inesperado, o seu próprio marido, Scott Patterson. Oi, eu me chamo Eduarda e nesse vídeo nós vamos falar cada detalhe sobre esse caso chocante. Então já se inscreve, deixa seu like e vamos pro vídeo. Lacey Denise Patterson nasceu no dia 4 de maio de 1975 em Modesto, Califórnia. Filha de Sharon e Dennis, ela cresceu ao lado dos seus 3 irmãos, Amy, Brent e Nathan. Lacey era filha do meio e, apesar da separação dos seus pais quando ela ainda era um bebê, sua infância foi marcada por momentos muito felizes. Desde pequena, ela sempre foi vista como uma pessoa amável, otimista e muito próxima da família e dos amigos. Ela adorava ficar ao ar livre, praticar jardinagem com a mãe e brincar na fazenda do pai, um lugar que seu irmão descreveu como o cenário perfeito para crescer. E além disso, a relação dela com seus irmãos era muito forte. Na adolescência, a Lacey era líder de torcida, tanto no ensino médio quanto no fundamental, e se formou em 1993 pela Thomas Downey High School. Logo depois, ingressou na California Polytechnic State University, em São Luís Obispo, onde se destacou no curso de horticultura ornamental, recebendo um prêmio de calor e destaque. E foi nessa mesma época que ela conheceu o Scott Patterson. Frequentando o Pacific Café, ela se interessou por um funcionário de lá, o Scott. E em um gesto meio ousado e direto, ela escreveu o número dela de telefone no papel e pediu para um garoto entregar para o Scott. Só que o Scott achou que era algum tipo de brincadeira, então ele pegou o papel, amassou e jogou fora. Mas mesmo assim, a Lacey não desistiu dele. No verão de 1994, ela ligou para a mãe dela com uma certeza. "Conheci o homem que eu vou me casar", ela disse. E naquele momento, os dois nem tinham tido o primeiro encontro ainda. Mas pouco tempo depois, o primeiro encontro aconteceu e eles logo começaram a namorar. O relacionamento deles durou 2 anos, até que no dia 9 de agosto de 1997, eles se casaram. E nesse mesmo ano, o Scott teve seu primeiro caso extraconjugal. No último ano do Scott na faculdade, eles decidiram abrir um bar esportivo, mas depois eles acabaram fechando porque eles decidiram se mudar para Modesto para construírem a família deles lá. Scott Lee Patterson nasceu no dia 24 de outubro de 1972, em San Diego, Califórnia. Filho de Lee e Jacqueline, ele era o único filho dos dois juntos, mas tinha 6 meios-irmãos mais velhos. Seus pais o descreviam como um menino afetuoso, carinhoso e que nunca se metia em problemas. Desde pequeno, o Scott demonstrava um talento para o golfe. Aos 14 anos, ele conseguia vencer o próprio pai no jogo e por muito tempo sonhou em se tornar jogador profissional. E no final do ensino médio, ele estava entre os melhores golfistas júniores de San Diego. Em 1990, ingressou na Arizona State University com uma bolsa parcial para o time de golfe. Mas lá ele percebeu que a concorrência era muito maior do que ele imaginava. E segundo seu pai, isso acabou desanimando ele. A situação piorou quando Scott foi expulso da universidade, após o pai de um colega ter denunciado ele por ele ter levado seu filho Chris para beber durante uma visita à universidade. Depois disso, ele se transferiu para o Cuesta College e posteriormente para a California Polytechnic State University, onde planejava cursar negócios internacionais, mas acabou se formando em agronegócio. Na universidade, o Scott era visto como um ótimo aluno e um dos seus professores até chegou a dizer, abre parênteses, "Eu não me importaria de ter uma classe cheia de Scott Pattersons". E foi nessa época que ele começou a trabalhar no Pacific Café, onde ele conheceu a Lacey. Assim que Lacey e Scott se mudaram para Modesto, os dois logo arrumaram um emprego e começaram a se estabilizar. Lacey começou a trabalhar como professora substituta, além de cuidar da casa e cozinhar, que eram tarefas que ela adorava. Já o Scott conseguiu um cargo de vendedor em uma loja de fertilizantes. Aparentemente, os dois levavam uma vida bem tranquila e estável, mas isso começou a mudar quando chegou a conversa sobre ter filhos. Ser mãe era um grande sonho para Lacey, mas o Scott disse que não queria ter filhos, o que acabou fazendo com que o relacionamento dos dois desandasse.
A Lacey ficou devastada com essa notícia. Depois de um tempo, o Scott acabou mudando de ideia e decidiu ter um filho. E em 2002, a Lacey recebeu a notícia que ela tanto esperava. Ela estava grávida. Mas enquanto ela celebrava essa nova fase, o Scott já havia tomado um rumo diferente. Em novembro daquele ano, um amigo apresentou o Scott a Amber Frey e os dois começaram a namorar. No dia 24 de dezembro de 2002, Lacey simplesmente desapareceu. E assim que a polícia começou a investigar, eles começaram a perceber inconsistência nos relatos do Scott. Ele parecia extremamente tranquilo com o sumiço da esposa. E o mais curioso é que não haviam sinais de arrombamento, de luta ou violência na casa, o que aumentou ainda mais as suspeitas. Scott disse que viu a Lacey pela última vez às 9h30 daquela manhã, enquanto ele saía para pescar na Baía de São Francisco, cerca de 150 quilômetros de distância da casa. Ele disse que a Lacey estava assistindo TV, se preparando para arrumar a casa, para passear com o cachorro e para assar biscoitos. Pouco depois, às 10h18, uma vizinha viu o cachorro no meio da rua sozinho. Então ela foi, pegou o cachorro e devolveu para o quintal. Às 2h15, o Scott mandou um áudio para Lacey dizendo: Hey, beautiful. I just left a message at home. 2:15. I live in Berkeley. I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. Quando chegou em casa, o Scott disse que o carro da Lacey estava na garagem, mas que não tinha ninguém em casa. Ele encontrou o cachorro no quintal e avisou a mãe da Lacey sobre o desaparecimento. Só que mais tarde, ela negou ter recebido essa informação dele. Outro detalhe um pouco suspeito foi que o Scott tomou banho e lavou as roupas assim que ele chegou. E além disso, um vizinho disse que o Scott bateu na sua porta perguntando sobre a Lacey. Scott disse que ele estava jogando golfe naquele dia e que ele não estava conseguindo falar com a Lacey. Um parente da Lacey também disse que naquela noite, quando todo mundo se reuniu na casa dos Petersons, o Scott tinha dito que tinha ido jogar golfe e não pescar. A investigação se intensificou muito rápido, com a polícia investigando cada aspecto da vida do casal. E não demorou muito para o caso ganhar destaque na mídia e o Scott ser o centro das atenções, principalmente quando ficou claro que ele não colaborava com a polícia. Muitos relataram que ele parecia nervoso, mas ao mesmo tempo estranhamente calmo, em momentos que qualquer pessoa estaria desesperada. Mas o caso só começou a andar quando no dia 30 de dezembro, Amber Frey se apresentou à polícia dizendo que era namorada do Scott. Ela contou que conheceu ele no dia 20 de novembro e que ele havia dito que era solteiro. Ela também disse que no dia 9 de dezembro, Scott falou que ele era viúvo e que aquele seria seu primeiro Natal sem a sua esposa. Diante dessas informações e das datas, os detetives começaram a suspeitar que o Scott já planejava a morte de Lacey pelo menos 2 semanas antes do desaparecimento. No dia 13 de abril de 2003, 4 meses após o desaparecimento, um casal que passeava com um cachorro encontrou um corpo de um feto masculino na costa da Baía de São Francisco. No dia seguinte, um corredor se deparou com restos mortais a aproximadamente 1 quilômetro de onde um feto tinha sido encontrado. E no dia 18 de abril, testes de DNA confirmaram que os corpos pertenciam a Lacey e o seu filho ainda não nascido, Conner. A autópsia indicou que o Conner havia morrido na barriga, só que com o tempo o corpo da Lacey começou a expulsá-lo naturalmente. E além disso, partes do corpo da Lacey, como a cabeça, estavam faltando, tornando tudo ainda muito mais bizarro. Com a descoberta dos corpos, o caso que até então era tratado como desaparecimento passou a ser investigado como homicídio. E foi a partir daí que a polícia focou todas as atenções em Scott, tornando ele o principal suspeito. O FBI realizou uma busca forense na casa do Scott e lá eles descobriram coisas bem suspeitas. Dentro da garagem tinha um barco que ele havia comprado 2 semanas antes do desaparecimento da Lacey. E dentro do barco tinha um alicate com um fio de cabelo dela enrolado e uma âncora de concreto caseira. O Scott disse que usou um saco de cimento de 90 libras para fazer a âncora e que usou o que sobrou para reparar a frente da garagem. Só que quando investigaram o armazém dele, encontraram pó de cimento e 5 marcas circulares no chão, exatamente do tamanho e formato do balde que ele usou para fazer a âncora. Então a polícia concluiu que ele não havia feito só uma, mas 5 âncoras. E as 4 âncoras perdidas foram usadas para amarrar o corpo da Lacey, usadas nos 2 braços e nas 2 pernas dela. Depois dessa descoberta, eles ficaram ainda mais na cola do Scott. Eles grampearam seu telefone, rastrearam seu carro
e começaram a suspeitar que ele estava planejando fugir para o México. Então, no dia 18 de abril de 2003, a polícia decidiu prendê-lo. E quando o abordaram, ele estava bem diferente. Ele tinha trocado de carro, tinha pintado o cabelo e a barba de loiro e carregava no seu carro um verdadeiro kit de fuga, como quase 15 mil dólares em dinheiro, Viagra, equipamentos de acampamento e sobrevivência, várias roupas, 4 celulares e 2 carteiras de motorista, a dele e a do irmão dele. O pai do Scott disse que ele só estava usando a CNH do irmão para conseguir um desconto no campo de golfe e que ele estava morando dentro do carro para evitar a mídia. Mas para a polícia a história era outra. Ele claramente estava se preparando para fugir para o México. O julgamento do Scott Peterson foi bem complicado porque, apesar de todas as evidências, não tinha provas concretas que ligasse ele ao assassinato da esposa. E para piorar, o Scott insistia em se declarar inocente. Isso meio que forçou a promotoria a construir o caso não só com base nas evidências, mas pelo comportamento do Scott. A promotoria sugeriu que o Scott tinha vários motivos para matar Lacey. Eles argumentaram que ele estava cansado do casamento, se sentia pressionado pela gravidez, que queria seguir com o caso da Amber, além de enfrentar problemas financeiros. Diversas testemunhas também afirmaram que o Scott estava visivelmente calmo e sem emoção, mesmo após o desaparecimento da sua esposa. Uma das testemunhas mais impactantes no julgamento foi a Sharon, a mãe da Lacey. Ela contou que enquanto procurava por Lacey em um parque, ela viu o Scott, mas ele simplesmente ignorou ela, fingiu que não viu. E que mais tarde ela tentou dar um abraço nele, mas ele desviou. Além disso, ele não foi na vigília em homenagem a Lacey, o que fez que muitos questionassem sobre a falta de emoção e apoio do Scott diante de toda essa tragédia. Após semanas de deliberação, o júri finalmente chegou no seu veredito. Scott Peterson foi condenado por 2 assassinatos. O assassinato em primeiro grau da sua esposa Lacey e em segundo grau do seu filho Connor, que estava para nascer. Scott foi condenado à morte por injeção letal e foi obrigado a pagar 10 mil dólares para ajudar no funeral da esposa. O juiz descreveu o assassinato como sendo cruel, indiferente, sem coração e insensível. Então Scott foi transferido para o corredor da morte na prisão estadual San Quentin, onde ele aguardaria sua apelação. Durante os anos seguintes, ele contestou sua sentença em diversos tribunais, tentando reverter tanto a condenação quanto a pena de morte. No dia 5 de julho de 2012, o seu advogado entrou com um memorando de 423 páginas contestando vários aspectos do julgamento. A defesa argumentou que a intensa mídia por volta do caso, erros nas decisões probatórias e outros erros impediram que o Scott tivesse um julgamento justo. Então, em junho de 2020, a Suprema Corte da Califórnia ouviu os argumentos do recurso. A defesa alegou que os jurados que eram contra a pena de morte foram indevidamente dispensados e que a mudança do julgamento para outro condado comprometeu a imparcialidade do júri. Mas os promotores argumentaram, dizendo que não tinham provas de que havia parcialidade entre os 12 jurados. No dia 24 de agosto de 2020, a Suprema Corte, em decisão unânime, confirmou a condenação do Scott, mas anulou sua sentença de morte. Após a anulação da sentença de morte, Scott Peterson foi novamente sentenciado, só que dessa vez a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E em outubro de 2022, Scott foi finalmente transferido para a prisão estadual de Muley Creek, em Lone, após passar anos no corredor da morte. Ele permanece preso e até hoje insiste em sua inocência. Então esse foi o vídeo desse caso completamente bizarro. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima!